A forma que eu organizei e faço a tarefa de cortar a grama da minha casa pode ser pega e aplicada em várias áreas da minha vida e fazer com que tarefas, por mais difíceis que sejam, se tornem muito simples e fáceis de fazer. Eu te convido a assistir esse vídeo até o final, entender essa forma que eu utilizo para fazer essa tarefa e aí concordar comigo ou não, se essa forma aplicada em todas as restantes das áreas da nossa vida podem de alguma forma facilitar as nossas rotinas. O fato é que até 2 anos atrás eu cortava grama uma vez por mês, às vezes uma vez a cada 2 meses, e era uma tarefa muito mais complexa de se fazer, porque era uma coisa onde eu deveria deixar uma hora e tanto do meu dia para que eu pudesse concluir essa tarefa. E além do trabalho precisar de mais esforço e ser mais demorado, ao longo do tempo acabavam crescendo ervas daninhas, matos, né? Que também acabavam até matando a grama e fazendo com que o aspecto visual, assim, do meu pátio, da minha casa, ficassem muito pior do que deveriam, né? Muito pior do que eu gostaria que fosse. E foi através de uma pesquisa para tentar deixar a grama mais bonita, para que preenchesse as falhas, para que não crescesse mais matos, que eu acabei descobrindo que se eu cortasse a grama todas as semanas, eu teria um melhor resultado, pois não ia dar tempo dos matos crescerem, pois os matos eles precisam de tempo para crescer, e a grama, ao invés dela tentar crescer para cima, ela também ia tentar crescer para os lados. E aí que eu entendi que cortando a grama uma vez por semana, eu iria resolver 2 problemas que eu tinha com uma só solução. E aí tu deve estar te perguntando o que esse louco tá fazendo eu ficar até agora nesse vídeo, prometendo falar sobre tarefas e só falando sobre cortar grama. Foi durante um corte de grama que eu comecei a filosofar sobre a forma de fazer as tarefas. E comecei a associar o corte de grama com outras tarefas da minha vida, porque ao fazer essa tarefa com mais frequência e não deixar nunca acumular esse serviço, ele se torna uma coisa muito mais fácil, uma coisa onde eu preciso de 15 minutos, 20 minutos, uma vez por semana para conseguir concluir. Então deixou de ser aquela tarefa onde o meu cérebro me forçava que eu deveria procrastinar ela, deveria ser uma das últimas coisas a ser feitas. Sabe aquela resistência que a gente sente de fazer tarefas difíceis? Ela deixou de ser uma tarefa difícil. E é aí que eu quero que tu reflita comigo. A gente adiar tarefas, às vezes por mais simples que elas sejam, a gente só tá deixando elas se tornarem mais complexas e mais difíceis, para que no momento que a gente for fazer elas realmente se tornem cansativas e demoradas de serem feitas. A minha grama nunca mais vai crescer tanto, a ponto de eu precisar passar horas sofrendo para terminar ela. A academia nunca vai ser tão desgastante e precisar tanto de motivação quanto foi nos primeiros meses. Os estudos e a leitura nunca mais vão ser tão chatos quanto foram antes de eu colocar um pouco deles no meu dia a dia. E acredito que foi isso que eu aprendi, cortando a grama toda semana. A gente deixa acumular demais as nossas tarefas. Deixa acumular as tarefas de casa, as roupas, a louça. Deixa acumular os exercícios, os estudos. Deixa acumular os problemas. E aí depois a gente reclama que a vida tá muito difícil, que tá muito pesado. E é óbvio que ela ficou, depois a gente adiar tanto esses nossos problemas. Imagina se eu resolvesse cortar essa minha grama só daqui 3 meses. Eu teria muito mais trabalho, precisaria de muito mais energia, muito mais paciência, talvez até equipamentos melhores para concluir. E a tarefa seria exatamente a mesma, só que eu precisaria de muito mais esforço para fazer ela. E isso acontece em várias áreas da nossa vida. Não é porque a atividade é difícil, é porque a gente deixa crescer demais. E é por isso que eu gosto de definir a disciplina como uma forma de não deixar acumular as coisas. E dessa forma a gente pode ser disciplinado em uma área da nossa vida e ser totalmente indisciplinado em outra. Se tu parar para pensar nas pessoas mais disciplinadas que tu conhece, até elas vão ter uma indisciplina
em alguma área da vida delas. Isso é natural. Mas quando se entende o que é a disciplina e consegue aplicar em mais e mais áreas da própria vida, eu acho que assim a gente vai tirando esse peso e vai deixando a nossa vida mais leve e mais fácil de viver. A disciplina não é fazer muito, a disciplina é não deixar acumular. Porque quando tu faz um pouco todos os dias, a tendência é que nada fique pesado. Quem dedica um tempo todos os dias para cuidar da casa, não precisa dedicar a folga inteira para limpar a casa e organizar. Quem treina regularmente não precisa passar tanto trabalho para recuperar meses ou anos de sedentarismo. Quem estuda regularmente não precisa madrugar e perder o sono para fazer uma prova no dia seguinte. Quem cuida das finanças regularmente não leva um susto quando chega a fatura do cartão de crédito. E é por isso que disciplina é como cortar grama toda semana. Eu não estou fazendo nada heróico, não estou fazendo nada grandioso. Eu só estou impedindo que os problemas cresçam. Então a próxima vez que tu for fazer alguma coisa que pareça muito difícil, para e se pergunta: isso realmente é difícil? Ou deixei isso aqui acumular? Porque assim como a grama não cresce da noite pro dia, os nossos problemas também não crescem. Dia após dia eles vão crescendo um pouquinho, até que chegue um dia onde estão gigantes e a gente vai precisar de muito esforço para conseguir tratar eles. E por isso que a solução não é encontrar mais motivação. A solução é fazer com constância e um pouco todos os dias. E fazer isso com tanta frequência que o esforço para de ser um sofrimento. Porque a disciplina não serve para que tu trabalhe mais. Ela serve para que tua vida não vire uma selva que fique impossível de ser cortada. E quando tu conseguir entender isso, tu vai perceber que a constância é muito mais importante e tem um efeito muito maior do que qualquer explosão de motivação. Eu te convido a comentar se tu concorda comigo ou não nesse meu raciocínio e agradeço por ter ficado até aqui. Até a próxima.